Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos falar sobre um assunto, gente, que não sei como é o requerimento para isso no Brasil, mas na Europa isso é a porta de entrada ou o fechamento da porta de entrada para você aqui na Europa, que é a nossa carta de apresentação, ou como nós falamos aqui no inglês, cover letter. Gente, quando eu mudei para a Europa, como eu queria poder escrever uma carta de apresentação boa, mas eu não tinha estrutura mental boa o suficiente para fazer isso. Então, como eu falei para vocês, aqui no vídeo onde eu explico como eu encontrei o meu primeiro emprego na área contábil, eu acho que as minhas coisas estavam tão ruins que, sei lá, não tava dando, entendeu? Aí, em vez de eu ter a cover letter, eu simplesmente escrevi um e-mail, coloquei o currículo attached, né, no e-mail, e o e-mail era minha cover letter. Mas no e-mail, gente, eu era muito sincera, eu falava, olha, eu sou brasileira, eu mudei pra cá, né, eu tô trabalhando como babá, e eu quero muito ter uma oportunidade na área contábil, eu já tenho experiência, mais ou menos 5 anos de experiência adquirida no Brasil, sou contadora lá no Brasil, e eu estou buscando uma experiência mesmo que para trabalhar de graça. Foi exatamente assim que eu fiz a minha primeira cover letter. E com essa cover letter eu consegui o meu primeiro emprego, gente. Exatamente, consegui o meu primeiro emprego. Durou ali mais ou menos 6 meses, era um emprego temporário. E ainda falando na carta que eu me ofereceria para trabalhar de graça, eu era remunerada. Exatamente, já expliquei aqui, já falei tudo nesse vídeo, né? Então, se você tiver mais curiosidade, vai lá assistir esse vídeo para você entender como foi que eu consegui meu primeiro emprego aqui na Europa. Mas, cover letter, Dai, como escrevemos uma cover letter importante? Gente, eu odiava quando eu escutava as pessoas falando, ai, você tem que fazer uma cover letter para cada empresa que você vai aplicar, né? Você não pode fazer uma geral. E era exatamente isso que eu fazia, gente, uma cover letter geral, tipo, aqui, ó, sou essa pessoa, tenho essa experiência, gostei da sua empresa, entendeu? Quer me contratar? Basicamente era isso, né? Quando eu evoluí um pouquinho. E hoje em dia eu acho que eu cheguei num modelo de cover letter que eu gosto muito e que faz a diferença, porque eu fui contratada usando essa cover letter nos meus últimos 2 empregos, tanto lá na Irlanda quanto aqui na Áustria, né? E também fui muito contatada por recrutadores, gente, palavra difícil, por recrutadores, né? Usando essa cover letter. Eu não vou disponibilizar a cover letter escrita para vocês, porque cada um de nós precisamos, né, escrever a nossa própria cover letter. Mas eu quero te dar um guidance de como escrever a sua cover letter, né? Então eu sempre começo a minha cover letter, gente, colocando ali o meu nome, o meu endereço, né, o meu e-mail e o meu contato, né, o telefone e o meu contato pessoal. Logo seguindo isso, eu coloco o nome da empresa na qual eu estou aplicando, o endereço daquela empresa, né? Dato ele e application, para qual vaga eu estou aplicando. Exatamente, porque antigamente, né, e isso eu coloco application exatamente o nome da vaga na qual eu estou vendo. Se eles estão falando Audit Senior, eu vou colocar aqui na minha application Audit Senior, tá bom? E aí, descendo, né? Antigamente eu colocava assim, to whom it may concern. Gente, não é certo, né? Então, se eu estou aplicando para uma vaga e nessa vaga eu tenho o nome do recrutador ou do gerente responsável pela vaga, eu sempre coloco Sir, Madam, whatever, né? Porque o nome da pessoa significa que eu li, que eu prestei atenção, que eu vi que tem um recrutador ali envolvido, o nome do recrutador, né? Isso, gente, são coisas pequenas que fazem muita diferença, né? No seu currículo, na sua cover letter e em você ser chamado ou não para uma entrevista com essa empresa na qual você tanto deseja começar a trabalhar, né? E aí, eu coloco, gente, eu tenho 4 parágrafos na minha cover letter. Eu tenho 5 linhas no meu primeiro parágrafo que, na verdade, explica, né, o que eu estou fazendo hoje, né, se eu estou trabalhando na área ou não, e qual a empresa e o que a empresa faz,
né? Isso é muito importante porque a pessoa também já vai saber, você tá trabalhando, você tá exposto para esse mercado, nesse mercado, nesse mercado. E às vezes, né, você está aplicando para empresas na mesma indústria, mas às vezes também você está aplicando para empresas em indústrias diferentes, o que já conta ponto para você, entendeu? Porque você vai falar assim, olha, essa pessoa tem habilidades, né? Porque as habilidades são transferíveis, muitas delas, principalmente as nossas, na área contábil, né? Porque contabilidade é contabilidade, gente, em qualquer lugar do mundo. Vamos mudar o gap? Mudaremos o gap, né? Mas se a empresa for IFRS, melhor ainda. Se ela for US GAAP, é aquela coisa, né? Só vai mudar o GAAP. Porque ou é IFRS, ou a empresa vai ser IFRS, ou US GAAP, ou GAAP local do país, né? Ou BR GAAP. E é isso. Então, são essas as linhas principais que eu coloco. E ainda nesse parágrafo, né, principalmente para nós que estamos aplicando para a Europa, eu coloco o porquê eu estou naquele país, né? Por exemplo, aqui na Áustria, né, eu morava na Irlanda antes, então eu coloquei, I lived for 4 years in Ireland, but my life changed, and now I'm moving to Austria, where it's my new home, whatever, né? Não precisava colocar, eu dei um match no Tinder, né, com meu namorado, e a gente decidiu morar junto, entendeu? Então eu tô indo pra Áustria. Não, algumas coisas mudaram na minha vida e agora a Áustria vai ser a minha casa nova, né? Minha nova moradia. Ponto final, gente, pra pessoa entender, nossa, mas isso aqui é brasileira, já tá fazendo o que é ser brasileira, gente? Tô brasileira doida? Não, então eu sempre coloco ali, tento explicar um pouquinho por que eu tô aqui, entendeu? E aí, no meu segundo parágrafo, eu explico quais são qual é o meu background, né, overall, tanto acadêmico, né, o meu conhecimento acadêmico e qualificações que eu tenha, né. Então eu sempre coloco, olha, eu sou contadora no Brasil, né, tenho tantos anos de experiência já exposta a esse tipo de indústria, esse tipo de indústria, e também tenho, né, eu tenho ACCA, também sou uma ACCA desde tanto e trabalhei, né, nessas indústrias também. Simplesmente para que a gente consiga trazer tudo de uma forma assim unida, né? Tipo, eu trabalhei nisso porque eu tenho essa qualificação. Então você vê que as coisas elas vão, né, fazendo sentido. E eu também coloco na minha cover letter, né, aonde eu encontrei a vaga nesse mesmo parágrafo. I saw this position on LinkedIn and I believe that I have the necessary skills to perform a great job and bringing value to whatever company you're applying for. Então sempre tente, né, mostrar, olha, eu vi, acredito que a minha experiência seja relevante e eu vou fazer diferença na sua empresa, entendeu? Exatamente, gente. E no meu terceiro parágrafo, o que você tem no terceiro parágrafo, Dai? Eu coloco quantos anos de experiência eu tenho, o que eu aprendi, aqui que tá o X da questão, né? Tipo, a empresa está procurando por um auditor, vamos colocar assim, um auditor senior, né? E você, realmente, você também trabalhou com auditoria e você é um auditor senior, ou mesmo que você seja um semi-senior, você vai colocar, olha, na empresa X, você não precisa colocar todas as empresas, né? A sua empresa mais recente ou a empresa que tem mais a ver com a vaga, fala assim, na empresa X, eu fazia isso e aquilo outro, né? Que é basicamente o que está sendo pedido aqui nessa vaga. Então, por causa dessa minha experiência passada ou dessa minha experiência atual, eu acredito que eu sou um great fit for the business, né? Porque você vai estar contribuindo e você tem as habilidades necessárias que a empresa está procurando, entendeu? Então, gente, é um processo um pouquinho chatinho, principalmente esse terceiro parágrafo, ele é o parágrafo que é muito mais tailored, né? Que você tem que fazer ele sob medida para os requerimentos da vaga. Porque se você deixar geral, tipo, mano, você tá aplicando para uma vaga de senior de auditoria. E aí tu coloca, então, lá na outra empresa, lá eu fazia reconciliação bancária, eu também fazia contas a pagar e eu fazia reconciliação de contas a receber. Ainda assim, né, no pior dos casos, ainda tem que falar assim, bom, pelo menos ele sabe como fazer, ele vai conseguir auditar, né? Mas, gente, não tá. Você tá vendo como tá faltando? Se você trabalhou em auditoria, você vai falar, lá eu era responsável, né, pelo planning,
por controlar as horas, eu auditava as áreas de risco da empresa, né, que normalmente eram revenue e os custos, né? Então, assim, você vai colocar de acordo com o que a vaga tá falando, tá bom? Uma, duas, três, no máximo, atividades que você performava que tem a ver com o que a vaga tá pedindo, porque se você deixar muito vago, gente, o seu currículo vai ser descartado. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter o melhor currículo, a melhor cover letter, né? E ser chamado para aquela entrevista, aquela empresa, desculpa, que é a nossa empresa que vai mudar a nossa vida e fazer com que nós possamos prosperar aqui na Europa, ter o nosso emprego aqui na Europa, entendeu? Então você tem que sim colocar um pouco de effort, né? De desejo, vontade e dedicação nesse terceiro parágrafo, principalmente. E eu finalizo, gente, explicando um pouco das minhas competências, né? Tipo, soft skills, né? Que eu consigo trabalhar com ou não, né? Eu consigo trabalhar com time, eu trabalho, né, consigo trabalhar individual, eu sou uma pessoa que eu tenho um raciocínio lógico, né, rápido, às vezes não muito, mas tenho um raciocínio lógico muito rápido, né, consigo trabalhar de forma independente, podendo assim dar mais, ter mais autonomia no meu dia a dia e aliviar o meu chefe, né, no qual ele não precisa estar ali toda hora, nos mínimos detalhes, com uma lupa, examinando o que eu tô fazendo, se tá certo ou se tá errado, né? Então, sempre tenta colocar, gente, as suas soft skills também de uma forma que vá bater ali com o que a empresa está pedindo. Porque a empresa normalmente vai falar assim, essa pessoa, né, quais são os requerimentos? Conseguir trabalhar de forma independente, ter um critical thinking, skepticism, essas coisas. Então você precisa trazer essas soft skills também para a sua cover letter, né, de uma forma que você fala assim, eu sou uma pessoa que tem um raciocínio rápido, apurado, e aí nisso eu consigo desenvolver as minhas atividades de uma forma também muito mais assertiva. Se eu tiver dúvida, claro, eu vou lá e converso, mas eu tenho essa qualidade em mim e também consigo trabalhar em time. Mesmo que às vezes você não consiga, entendeu? Mas aí você tem que colocar, às vezes a gente tem que dar uma adaptada na carta e também uma adaptada na nossa vida, né, no dia a dia. E eu sempre finalizo, né, falando thank you very much for taking the time and I look forward to hearing from you. Exatamente, gente. E assim na minha carta. Também vou deixar aqui o modelo, tá bom, da carta de apresentação, para que vocês façam um download. Eu vou colocar ali o passo a passo, né, para que vocês consigam entender o que eu devo escrever aqui mesmo, caderno de eu já esqueci tudo. Mas espero que essa carta ajude. E essa carta, gente, de apresentação, ela está sendo abençoada aqui pelas minhas mãos para que você consiga, você vai mandar o seu emprego já, emprego abençoado, cover letter abençoada, currículo abençoado, entrevista abençoada. Gente, já vai vir esse emprego que você tanto espera, né? Para que você comece a sua carreira aqui na Europa, ele vai chegar. E essa cover letter aqui é a cover letter abençoada para que isso aconteça na sua vida, entendeu? Então vamos lá, não esqueçam de fazer o download, né? Se tiver uma dúvida, fala assim, poxa, eu escrevi uma carta, mas não sei se está muito boa. Manda pra mim. Manda, ela vai lá no Instagram, manda, fala, eu fiz uma carta, você consegue dar uma olhada? Claro, gente, claro que eu consigo. Manda ela pra mim e eu dou uma revisadinha e vejo se ela tá muito ruim, se ela tá muito boa, se ela tá excelente, se ela precisa de algum ajuste, se ela precisa ser refeita, né, do zero. E a gente vai fazer o que a gente pode da melhor forma possível, tá bom? Então, gente, é isso para o vídeo de hoje. Um beijo, sintam-se abraçados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!